em sinceridade, irmãos, com nós mesmos, quando nós não deixamos picuinhas nos dividir, quando nós não andamos ocultando o erro dos outros, quando nós não andamos olhando para o erro dos outros, aleluia, quando nós andamos buscando a nossa santificação, nós temos comunhão com Deus. Quando nós vemos erro do nosso irmão e nós ficamos calados, e nós não o apontamos, nem criticamos, nem andamos defamando, porque nós vimos ele errando, nós não chegamos para outros irmãos dizendo, o irmão fulano de tal estava errando. Quando nós não façamos isso, porque não é correto diante do Senhor, porque isso traz uma separação entre nós e Deus, porque isso é pecado, mas quando eu vejo meu irmão em falha e eu digo, Senhor, tem de misericórdia do meu irmão, e eu oculto isso entre eu e Deus, quando não é necessário, eu pegar ele e levar até o pastor, e fugir. Então chegar para o pastor, chegar para outro irmão e dizer, irmão, vamos conversar com o irmão, porque o nosso irmão está meio fraco, está meio frio, está acontecendo algo que a gente está notando diferença, e nós temos que andar todos no só rebanho, porque nós somos a ovelha de Cristo, né? Quando nós nos comportamos dessa forma, o agir de Deus é uma luz resplandecente nas trevas na nossa vida. O agir de Deus resplandece em nós, o Espírito resplandece, e nós somos uma luz que brilha nas trevas. Então o que acontece? Quando nós lemos a palavra, nós nos revestimos, e nós temos a sabedoria de cuidarmos uns dos outros, de aprendermos a ajudar uns aos outros. A palavra no livro de Romanos, capítulo 3, o epígrafo da palavra do capítulo 3, do versículo 21 e diante, diz assim, a justificação pela fé em Cristo. Vamos ler aqui. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé do seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluindo, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, é porventura Deus somente dos judeus, e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a circuncisão, a incircuncisão, por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia. A palavra, ela nos exorta agora, mas se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, sendo testemunho da lei e dos profetas. Quer dizer, que a lei de Deus nos justifica, né? A lei do Senhor hoje, através de Cristo, é quem nos justifica. Qual é a lei? Da obediência, né? A nossa busca,
a nossa fé, aquele que obedece a Deus, ele está sobre a lei. Sobre a lei da direção do Espírito de Deus para a glória. Não sobre a lei do homem, sobre a lei que você quer viver. Porque há uma lei do livre-arbítrio, mas há uma lei de Cristo a qual nos leva a uma vida eterna. Para nós obedecermos. Se nós obedecermos, alcançamos a coroa da vida. Né? Quanto à palavra, ela fala, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Porque nascemos pecadores desde o princípio. Veio o pecado através de Adão e Eva. E através de gerações e gerações veio o pecado sendo multiplicado. Mas o pecado, ele é absolvido na minha e na tua vida quando nós confessamos a Cristo, perseveramos na obediência, mas ainda somos pecadores. Mas de que forma? Lavados pelo sangue de Cristo. E aí não há mais condenação quando eu aceito, mas a partir da hora que eu aceitar é vida nova. E é para trás, foi jogado no mar de esquecimento que Jesus morreu, pagando o preço por nós. Aquele sangue derramado lá foi o sangue que nos lavou. E esse sangue que nos lavou é o perdão daquele que se arrepende do seu pecado. Da hora que você aceita para trás, você foi justificado, porque você aceitou. Cristo pagou pelo teu meu pecado, mas de agora em diante há uma caminhada com Cristo. Segundo Coríntios 5,17 fala, aquele que está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então de agora em diante eu tenho que andar na direção do Espírito, direcionado pelo Espírito. E como eu vou fazer isso? Lendo a palavra, obedecendo o Evangelho, se revestindo das armaduras, Efésios 6, 10-20. Revestimos, pois, das armaduras de Deus, para que podeis combater o bom combate em Cristo Jesus. Combater o bom combate com Cristo. Porque se você não andar combatendo o bom combate com Cristo, nada você vai conseguir na vida. Nada você nunca vai ter condições de andar combatendo o bom combate. Você vai andar sobre o natural da terra, sobre o natural do homem. Mas aquele que anda sobre o natural de Deus, esse anda revestido das armaduras de Deus. Esse vencerá o pecado. Esse alcançará a coroa da vida. Mas há uma perseverança até a vida de Cristo. Ou, quando Cristo vier buscar a sua igreja, ressuscitarão primeiramente os mortos, e após os mortos, a grande tribulação, Jesus levará a sua igreja. E cada um vai ser chamado pelo seu nome. Por isso que a palavra diz que nós somos justificados, se nós crer. Aí, porque aí não vai haver mais diferença, porque nós cremos. Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. É muito maravilhoso, né? Nós sendo transformados através de uma morte, de um homem, de um filho de Deus, do Filho de Deus que veio do céu, tornou-se o Verbo se fez carne. Após a carne, se entregou na cruz do madeiro, pagou o preço por mim e por ti, e muitos não querem nada com Cristo. Mas aí, a Bíblia nos relata que há o povo de Deus, mas também há o povo que